Olá, vamos começar aqui. Vamos trabalhar com ângulos formados entre retas. Essa aulinha é uma aula de matemática 1, lá do terceiro ano do ensino médio. Este professor maravilhoso que vos fala é Edvan Siebra Moura. Fazemos a atividade pelo Colégio Centro de Educação Santo Antônio. E vamos brincar um pouquinho de matemática, tá? Muito bem. Determine o ângulo formado entre as retas 6x menos 2y mais 5 igual a zero. O que é que nós vamos ter aqui? Duas retas de equação, cada uma de equação geral. Primeira providência, pegar essas retas de equação geral e transformá-las em equação reduzida. Então, eu tenho as retas 6x menos 2y mais 5 igual a zero e 4x mais 2y menos 1 igual a zero. A primeira reta, menos 6x menos 2y mais 5 igual a zero, que é de equação geral, eu vou obter dela a equação reduzida. 6x menos 2y mais 5 igual a zero. Qual é a minha providência? Isolar o y. Ou seja, o meu y menos 2y está negativo antes da igualdade, eu estou deixando positivo. A gente pode observar, menos 2y, aqui ele é mais 2y. Mais 2y igual a 6x mais 5. Então, o que eu vou fazer? Pegar o meu y, já que eu quero isolado, dividir por 2. Porque eu vou pegar esse 2 aqui, esse 2 aqui, e vou passar dividindo. Ou seja, 6x dividido por 2, que vai dar 3x, e 5 dividido por 2. 6x dividido por 2 dá igual a 3x. 3x mais 5 dividido por 2. Eu tenho aqui uma reta de equação geral, de equação reduzida, cujo coeficiente angular é igual a 3. Meu M1 igual a 3. Se eu pegar outra reta, 4x mais 2y menos 1 igual a 0, que também está de equação geral, minha providência será trabalhar com que ela seja escrita na forma de equação reduzida. Então, o que eu vou fazer? Isolar o y, onde eu tenho 2y, 4x positivo passa menos 4x, meu menos 1 negativo passa mais 1. Esse 2 dividirá o menos 4x, ficando menos 2, e o 1 também, né? Ficando 1 sobre 2. Então, eu terei y igual a menos 2x mais 1 sobre 2. De modo que eu tenho aqui a minha equação reduzida da reta. Eu tenho aqui a minha equação reduzida da reta, cujo coeficiente angular é igual a menos 2. Está aqui ele. Ora, eu tenho meu M1 igual a 3, meu M2 igual a menos 2. Como eu quero determinar o ângulo formado entre as retas, eu vou seguir aquela equaçãozinha da tangente que vai me dizer que a tangente de θ é igual a M1 menos M2 sobre 1 mais M1 vezes M2. Inclusive, essa equação de tangente, ela é retirada para nós lá da trigonometria, da diferença de arcos. E nós sabemos que o coeficiente angular de uma reta, ele é numericamente igual à tangente do ângulo θ que a reta forma com o eixo das abscissas. Então, meu M1 é 3, meu M2 é menos 2. O que é que eu tenho? M1 igual a 3,
menos o M2, que é menos 2, 1 mais o M1, 3, vezes o M2, que é menos 2. Não esqueça que menos por menos é mais, que mais por menos é menos. Ou seja, eu terei 1 mais 5, 3, perdão, 3 mais 2, que vai ser 5, e 1 menos 3 vezes 2, que vai ser 6. Lembrando que eu estou trabalhando com barras modulares. Então, eu tenho 3 mais 2 sobre 1 menos 6. 3 mais 2 é igual a 5. E 1 menos 6 é menos 5. Ou seja, isto aqui é igual ao módulo de menos 1. Isto aqui é o módulo de menos 1. E quanto é o módulo de menos 1? O módulo de menos 1 é igual a 1. Aqui. Tá? O módulo de menos 1 é igual a 1. E qual é a tangente? Na verdade, isso aqui determina o ângulo agudo, tá? Eu acabei não colocando a palavra agudo, mas não vou trabalhar sendo ele ângulo agudo. Qual é o ângulo agudo cuja tangente é igual a 1? A tangente igual a 1 é a tangente de 45 graus, tá? Então, eu vou apagar aqui esse marcador que eu fiz. Vou apagar esse marcador, porque eu confesso que eu não me lembrava onde é que eu tinha deixado a tangente de 40, ao valor do arco de 45 graus, tá? Mas, de modo que nós sabemos que mais 5 dividido por menos 5 é igual a menos 1, e o módulo de menos 1 é igual a mais 1. E a tangente que é igual a 1 é a tangente de quem? De 45 graus. Belezinha? Então, sigamos. O ângulo formado entre as retas é 45 graus. Mesmo enunciado, que na verdade é um enunciado só, itens A, B, C e D. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, determine o ângulo formado entre as retas. Lembrando, que ângulo é esse? Ângulo agudo. O que é que eu terei aqui? Eu tenho duas retas de equação geral. Detalhe, essa retinha aqui, 3x mais 2 igual a 0, ela é uma reta que é perpendicular ao eixo das abscissas. Mas, quando chegar lá, nós vamos ver o seguinte. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a minha primeira reta e vou encontrar dela o coeficiente angular. Eu vou encontrar o coeficiente angular na primeira reta. Minha reta que é de equação geral, x menos 3y mais 1 igual a 0. Deixa eu me apontar aqui com o laser para vocês poderem observar melhor. Apontador laser. Aí, o bicho invocado. Né? X menos raiz quadrada de 3y. Tem um y bem aqui que o Edvanzi não colocou. Mais 1 igual a 0. Não colocou, mas se coloca agora. Tá? Mais y raiz de 3. Parece dando uma apagadinha. Né? Bem aqui, ó, vai ter um y. X menos raiz quadrada de 3y. Raiz quadrada de 3 y. Tá aí. Então, vamos lá. O que é que eu vou ter agora? Dessa equação geral, eu vou encontrar a equação reduzida. O y que eu tinha falado. Tá aqui. Tá? X menos raiz quadrada de 3y mais 1 igual a 0.
Vamos isolar o y. Então, eu tenho menos raiz quadrada de 3y. O meu mais x passa a menos x. O meu mais 1 passa a menos 1. Como isso aqui está negativo, eu vou multiplicar por menos 1. Lógico que ao multiplicar por menos 1, eu trocarei todos os sinais. Tendo raiz quadrada de 3y igual a x mais 1. Está aqui. Isolando o y, eu vou pegar tudo e vou dividir por raiz quadrada de 3. Esse raiz de 3 aqui, ele vai passar dividindo. Então, eu terei x sobre raiz quadrada de 3 mais 1 sobre raiz quadrada de 3. Daqui, quem é meu coeficiente angular? É quem acompanha o x, ou seja, 1 sobre raiz quadrada de 3. Meu m é 1 sobre raiz de 3. Como eu estava dizendo, esse 3x mais 2 igual a 0, isto aqui, tá? É perpendicular ao eixo x, ao eixo das abscissas. Aí nós vamos trabalhar com um casozinho de particularidade, quando eu estiver trabalhando com uma equação de reta, com a reta de equação perpendicular ao eixo das abscissas, que eu tenho a tangente, é o inverso do coeficiente angular da outra reta. De modo que o coeficiente angular da minha reta é igual a 1 sobre raiz quadrada de 3. Então, eu vou dividir quem? 1 sobre esse coeficientezinho aqui, ó. Tá? Esse coeficiente está aqui. Então, 1 sobre raiz quadrada de 3 conserva a primeira fração 1, multiplica o primeiro da segunda. Raiz quadrada de 3 sobre 1, que vai dar raiz quadrada de 3. E o módulo da raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 3. O que é que eu tenho daqui? Que a tangente da raiz, que vai dar para mim raiz quadrada de 3, é a tangente do ângulo de 60 graus. Ou seja, o ângulo formado entre as retas é um ângulo de 60 graus. Seguindo, particularidades, né? A primeira reta, x menos 2 igual a 0, ela é uma reta perpendicular a x. Se ela é perpendicular a x, ela vai formar com o eixo x um ângulo de 90 graus. A segunda reta, ela é perpendicular a y, ou seja, com o eixo das ordenadas, a reta fará um ângulo de 90 graus. Ora, se uma é perpendicular a x, significa que é paralela a y. A outra é perpendicular a y, então é paralela a x. De modo que x menos 2 igual a 0 é x igual a 2, ou seja, ela toca o eixo x no ponto 2, sendo paralela a y. X é paralela a y porque ela é perpendicular ao eixo das abscissas. Y menos 3 igual a 0 significa dizer que ela toca o eixo y no ponto 3, sendo perpendicular a y e paralela a x. Y é perpendicular ao eixo das ordenadas, ao eixo y. Ora, se elas são perpendiculares entre si, significa que elas obrigatoriamente formam entre si 4 ângulos de 90 graus, logo, elas são perpendiculares. Consequentemente, o ângulo formado entre elas é um ângulo de 90 graus. Item D. Vamos determinar o ângulo entre as retas 2x menos 3y mais 1 igual a 0 e 6x igual a 9y. Da primeira reta, 2x menos 3y mais 1 igual a 0, isolando o valor de y, nós teremos menos 3y, eu peguei o mais 2x passou menos 2x, o mais 1 passou menos 1, multiplico isso aqui por menos 1,
e ficará com todo mundo positivo. 3y igual a 2x mais 1. Vou isolar o y, dividindo todo mundo por 3. Esse meu 3 aqui, ele vai passar dividindo. Então, eu terei 2x sobre 3 mais 1 sobre 3. De modo que isto aqui, ó, é o meu coeficiente angular. Meu coeficiente angular M1 é igual a 2 terços. 6x igual a 9y, minha segunda reta. 6x igual a 9y não significa dizer que o meu 9y é igual a 6x. E que o meu y será 6x dividido por 9. Eu vou pegar os 6 nonos e vou simplificar esta fração por 3. 6 dividido por 3 é 2, 9 dividido por 3 é 3. Então, eu tenho 2 terços. Gente, vejamos, quanto é isso aqui? Isto aqui é 2 terços. Quanto é isto aqui? Mesma coisa, 2 terços. Então, meu coeficiente angular daqui vai ser igual ao primeiro, tá? Se eu tenho uma igualdade de coeficientes angulares, na hora que eu fizer essa subtração, M1 menos M2 vai dar zero. Ora, eu tenho 2 terços menos 2 terços sobre 1 mais 2 terços vezes 2 terços. 2 terços menos 2 terços é igual a zero. 1 mais 2 vezes 2 é igual a 4. 3 vezes 3 é igual a 9. Independente de quem seja esse resultado. Lógico, ele só não pode ser zero. Tá? Mas independente de quem seja esse resultado, 0 dividido por isso aqui vai dar zero. E a tangente formada é a tangente de zero. O módulo de zero é igual a zero. E eu vou trabalhar com um arco cuja tangente é igual a zero, né? Então, no caso aí, tangente de zero é igual a zero. Meu θ é zero. A reta R de coeficiente angular igual a M1 igual a 1 sobre raiz de 3 forma um ângulo de 30 graus com a reta S, cujo coeficiente angular é menos 2. Vamos calcular M2. Primeira coisa, vamos partir da expressão tangente de θ igual a menos M1 menos M2, 1 mais M1 vezes M2. Lembrando, o ângulo é de quanto? De 30 graus. Então, vai ser tangente de 30 graus igual a M1, 1 sobre raiz quadrada de 3, menos M2. 1 mais 1 sobre raiz quadrada de 3, vezes M2. Tangente de θ, 1 sobre raiz quadrada de 3, menos M2. 1 mais 1 sobre raiz quadrada de 3 vezes M2. A tangente de 30 graus. Nós aprendemos que a tangente de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 3. E bem aqui, ó, onde está apontando aqui a pontinha da caneta preta, não tem denominador, você vai subentender que é 1. Não tem denominador, você vai subentender que é igual a 1. Entre 1 e raiz quadrada de 3, o MMC será raiz quadrada de 3. Vamos fazer aqui a substituição. Eu tenho tangente de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 3. Entre raiz de 3 e 1, o MMC é a raiz de 3. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1. 1 vezes 1 é 1. Menos raiz de 3 dividido por 1, raiz de 3. Multiplicado por M2. Raiz quadrada de 3 vezes M2. Entre 1 e raiz de 3, o MMC é raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 dividido por 1, raiz quadrada de 3. Multiplicado por 1, raiz de 3. Mais raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes M2 é M2.
Daqui eu tenho a raiz quadrada de 3 da primeira fração, eliminando com a segunda. De modo que essa divisão aqui vai ficar 1 menos m2 raiz de 3 sobre raiz quadrada de 3 mais m2. Isto vai ser igual a quem? Raiz quadrada de 3 sobre 3. Aqui, ó, que eu acabei de dizer. Gente, se eu tenho um módulo raiz quadrada de 3 sobre 3, é porque aqui dentro dessa brincadeira aqui, o elemento ou é raiz de 3 sobre 3, positivo, ou raiz de 3 sobre 3, negativo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou igualar 1 menos m2 raiz de 3 sobre raiz de 3 mais m2, igual a raiz de 3 sobre 3, e depois igual a menos raiz de 3 sobre 3. Primeiro, a igualdade positiva. Daqui, estou vindo para cá. 1 menos m2 raiz de 3 sobre raiz quadrada de 3 mais m2, igual a raiz de 3 sobre 3. Na proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Daí eu tenho o quê? O meu 3 eu vou multiplicar por 1 menos m2 raiz de 3. Aqui. Igual raiz quadrada de 3. Vou multiplicar por quem? Raiz de 3 mais m2. Que é esse. Aplicando a propriedade distributiva, 3 vezes 1 é 3. 3 vezes menos m2 raiz de 3, menos 3, m2 raiz de 3. Aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. E a raiz quadrada de 3 vezes m2, m2 raiz quadrada de 3. Está aqui, todo mundo. O que é que eu vou fazer? Vou pegar tudo que tiver m2, trazer para um lado, para um membro da igualdade. E aquele que não tem, eu levo para o membro oposto. De modo que eu tenho menos 3m2, raiz quadrada de 3, mais raiz de 3m2, passa como? Menos raiz quadrada de 3m2. Igual a 3, está aqui o 3, mais 3 passa menos 3, e quanto é 3 menos 3? 0. O que é que eu vou ter aqui? Ó? Menos 3m2, menos raiz quadrada de 3m2, menos 4m2. Independente desse valor, 3 menos 3 é 0. Ou seja, o meu m2 vai ser 0. Porque eu vou ter 0 dividido por menos 4 raiz quadrada de 3. Meu m2 é igual a 0. Eu vou pegar esta igualdade, que eu coloquei raiz de 3 sobre 3 positivo, e vou trazer para cá. Se não me engano, eu vou trazer bem para cá. Certo? Vou trazer igualando a raiz negativa. E veja só. Tá? Então, bem aqui, ó. Menos de 3 sobre 3. De novo, na proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 3 vezes 1 menos m2 raiz de 3 igual a menos raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 mais m2. Daqui eu tenho que 3 vezes 1 é 3. 3 vezes menos m2 raiz de 3 é menos 3m2 raiz quadrada de 3. Menos raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Menos por mais é menos. Raiz de 3 vezes raiz quadrada de 3 vezes m2. Tudo que tiver m2, eu trago para um membro da igualdade. O que não tem, eu mando para um membro oposto. Então, eu terei menos 3m2 raiz de 3, menos raiz de 3m2, passa trocando sinal, mais m2 raiz quadrada de 3, tá? Menos 3
O meu 3 positivo, ele vem negativo. Menos 3m2 raiz de 3 mais m2 raiz de 3 dá sinal diferente. Subtrai lá o sinal do maior. Menos 2m2 raiz quadrada de 3. Menos 3 igual a menos 6. O que eu vou ter agora? Que eu vou isolar meu m2. Meu m2 vai ser menos 6 dividido por menos 2 raiz de 3. O que eu fiz aqui? Ora, eu não posso ter um radical no denominador. Multiplico racionalizando pela raiz do denominador, que é a raiz quadrada de 3. 6 raiz de 3, 2 que multiplica. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. E a raiz de 9 é igual a 3. Eu tenho, de forma prática, 6 embaixo e 6 em cima. O meu M2, aqui adiantando, é igual a quanto? Raiz quadrada de 6. Deixa eu só refazer aqui essas marcações. Não sei se eu deixo. Tá aqui. Tá? Eu tenho 6 que multiplica raiz de 3, 2 raiz de 3, raiz de 3, que é 6. Eu acabei não fazendo a simplificação direito, né? Mas vai ser quanto? É isso mesmo. Vai ser raiz quadrada de 3. Estou ficando perturbado. Seguindo. Questão 66. Determine o valor de A. Determine o valor de A. Para que a zero de equação é ax menos 2y, ax menos y mais 1 igual a 0, e 2x menos y formem um ângulo de 45 graus. Só lembrando que a tangente de 45 graus é igual a 1. Então, a minha primeira equação, ax, que é essa equaçãozinha aqui, ax menos y mais 1 igual a 0, vou isolar o y, de modo que eu tenho menos y igual a mais ax, passa menos ax, mais 1 passa menos 1. Multiplicarei por menos 1, então terei y igual a ax mais 1. Quem é meu coeficiente angular? É quem acompanha x. Então, meu M1 é igual a A. Meu coeficiente angular é igual a A. Continuando, eu vou pegar minha outra equação de reta, 2x menos y igual a 0. Vou isolar o y, e aqui facinho, facinho, porque se eu passar esse menos y para o outro lado da igualdade, vai ficar mais y, ou seja, 2x igual a mais y e y igual a 2x. Então, coloquei menos y igual a menos 2x, multiplico por menos 1, y é igual a 2x. De modo que eu tenho, quanto é meu primeiro coeficiente angular? A. Quem é meu segundo coeficiente angular? 2. Se eu sei que eu tenho entre ambas as retas um ângulo de 45 graus, eu vou aplicar a equaçãozinha da tangente. Tangente de 45 graus igual a menos 2 sobre 1 mais A vezes 2. Lembrando que meu M1 é igual a A e meu M2 é igual a 2. Tangente de 45 é igual a 1. Então, eu tenho A menos 2 sobre 1 mais A vezes 2. A menos 2 sobre 1 mais A vezes 2 é igual a 1. Lembrando que isto aqui é em módulo, logo vou igualar isso aqui a 1 positivo e deverei também igualar a 1 negativo.
A menos 2 sobre 1 mais 2A. A vezes 2 igual a 2A. A menos 2 é igual a 1 sobre... Aliás, A menos 2 sobre 1 mais 2A é igual a 1. E A menos 2 sobre 1 mais 2A igual a menos 1. Primeiro façamos o valor positivo. Fazendo o valor positivo, eu tenho A menos 2 sobre 1 mais 2A igual a 1. Na proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu terei 1 mais 2A vezes 1 igual a A menos 2. 2A, esse meu mais A positivo, vai passar negativo, então eu terei 3A. Igual a menos 2, o mais 1 está positivo, passa negativo, e eu terei menos 1. 2A menos A igual a menos 2 menos 1. Quanto é 2A menos A? 2A menos A é igual a A. Menos 2 menos 1 é igual a menos 3. Números de sinais diferentes, subtraio e dou o sinal do maior módulo. No caso aqui, números de sinais iguais, somo e conservo o mesmo sinal. Vamos pegar a igualdade. A menos 2A sobre 1 mais 2A em módulo e vamos igualar a 1. Aqui, no caso, 1 negativo, né? Porque 1 positivo já tinha igualado aqui, ó. Tá? Já tinha igualado bem aqui. Então, na proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A menos 2 vezes 1 é igual a menos 2. 1 mais 2A vezes menos 1, ó, menos 1. Menos o 1 mais 2A. Menos 1 menos 2A, que isso aqui vai ficar igual. A menos 2 igual a menos 1 menos 2A. O que tiver a variável A, eu vou trazer para o primeiro membro. O que não tem, eu levo para o segundo membro da equação. Então, eu tenho A, meu menos 2A passa mais 2A, menos 1, meu menos 2 negativo, passa mais 2 positivo. A mais 2A, A mais 2A, 3A. Menos 1 mais 2 é igual a 1. E quem é o meu A? Nesse caso é 1 dividido por 3. Então, meu primeiro valor de A era menos 3. Meu segundo valor de A é 1 sobre 3. E nós vamos para a última questão. A reta R passa pelo ponto A, 1, 1. Forma um ângulo de 45 graus com a reta S de equação x mais 2y mais 2 igual a 0. Então, vamos pegar aqui. Está aqui a retazinha de equação geral, x menos 2y mais 2 igual a 0. X menos 2y mais 2 igual a 0 é a equação geral. Eu vou pegar dela, encontrar a equação reduzida. Tá? E da equação reduzida, o elemento que acompanha x é o meu coeficiente angular. Eu vou precisar dele para encontrar a equação da outra reta. Então, eu terei menos 2y, que eu vou isolar y. O meu mais x positivo, ele passa para o outro lado negativo. Mais 2, ele passará a menos 2. Multiplico por menos 1 e vou ter 2y igual a x mais 2. Que isso aqui está negativo. Multiplicarei por menos 1. Troco todos os sinais. Então, eu tenho 2y mais x mais 2. Esse meu 2 que multiplica o y, ele dividirá o x e o 2. Lembrando que eu vou ter x sobre 2 e 2 dividido por 2, que é igual a 1. Y é igual a x sobre 2 mais 1. Bem aqui eu não coloquei o quê? O sinalzinho de menos foi? Foi que eu fiz aqui que apareceu o sinal de menos?
Tem que observar isso aqui, né? Menos 2y, que é esse, menos x e menos 2. Menos 2y menos x menos 2 multiplica com menos 1. Fica 2y igual a x, ele era negativo, fica positivo. Meu menos 2 ficou mais 2. Então, bem aqui, em verdade, pelo que a gente consegue observar, este sinal aqui, que está menos x sobre 2, é só porque eu sou retardado mental mesmo. Eu vou deixar este sinalzinho que está aqui negativo. Vou fazer o seguinte, que ele é x sobre 2, ele não pode aparecer um menos das nuvens, né? Ele tem que ser de acordo com a matemática justa e correta. Então, esse sinalzinho bem aqui, ó, ele é positivo. Eu queria só fazer uma coisa mais decente. Não é assim, oh, que decente, mas tá beleza. Então, de modo que eu tenho x, y igual a x sobre 2 mais 1. E o meu coeficiente angular é 1 sobre 2. O meu coeficiente angular, M1, é igual a 1 meio. Tanto é 1 meio, que não sei o que eu coloquei, tinha colocado esse sinal negativo. Mas, vamos para a próxima. Eu tenho meu coeficiente angular igual a 1 meio? Tenho. O que é que eu sei? Que as retas formam entre si um ângulo de 45 graus. A reta S é essa de coeficiente 1 meio, tá? A minha reta R passa pelo ponto A, 1, 1. Então, o que eu vou fazer? Elas entre si formam um ângulo de 45 graus. Vou seguir a minha tangente. Tangente de θ é igual ao módulo de M1 menos M2 sobre 1 mais M1 vezes M2. Minha tangente de quanto? De 45, que é o ângulo formado. Aqui, tangente de 45 graus é igual ao M1, 1 meio menos M2, sobre 1 mais 1 meio vezes M2. Tangente de 45 é igual a 1. E bem aqui, eu vou trabalhar com MMC. O M não tem denominador, é porque é 1. Não tem denominador, é porque é 1. Tá? Então, tangente de 45 graus é igual a 1. Daqui, eu venho para cá. Tangente de 45 é 1. Então, tira aqui, ó, entre 1 e 2, o MMC é 2. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 1 é 1. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes M2, 2M2. Sobre, entre 1 e 2, MMC é 2. 2 dividido por 1, 2 vezes 1 é 2. Mais 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes M2 é M2. Então, aqui eu tiro o meu 2 deste denominador com 2 deste denominador. De forma prática, eu tenho 1 igual a módulo de 1 menos 2M2 sobre 2 mais M2. Como eu tenho um módulo igual a 1, significa que o que está dentro do módulo ou é um positivo ou é um negativo. Então, 1 menos 2M2 sobre 2 mais M2 igual a 1. Na proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 2 mais M2 multiplicado por 1 vai dar 2 mais M2. 1 menos 2M2 multiplicado por 1. 1 menos 2M2. O que tiver M2 eu trago para antes da igualdade. O que não tem para depois dela. Então, eu tenho M2 menos 2M2. Passou mais 2M2. 1
mais 2 passa a menos 2. M2 mais 2, M2, 3M2. 1 menos 2 é igual a menos 1. Lembra que sinal diferente? Eu subtraio do valor do sinal do maior módulo. M2 vai ser menos 1 dividido por 3. Então, eu tenho um coeficiente angular M2 da reta. O que é que eu sei daquela reta lá? Que ela passa... Cadê meu laser? Eu sei daquela reta lá que ela passa pelo ponto A, 1. E que ela tem aqui coeficiente angular menos 1/3. Na verdade, eu terei dois coeficientes angulares. Quando ele for igual a 1 e quando for igual a menos 1. Então, fazendo aqui igual a menos 1, tá? Mesmo procedimento. Na proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, daqui eu terei que 1 menos 2M2 é igual a menos 1, que multiplica 2 mais M2. 1 mais M2, que multiplica 1, é ele próprio. 2 mais M2, que multiplica menos 1. Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. E menos 1 vezes M2 vai dar menos M2. 1 menos 2M2 igual a menos 2 menos M2. 1 menos 2M2 igual a menos 2 menos M2. Menos 2M2, o meu menos M2 passa mais M2, menos 2, mais 1 passa menos 1. Menos 2M2 mais M2 vai dar menos M2. Menos 2 menos 1 vai dar menos 3. Se eu multiplico menos 1, meu M2, coeficiente angular, será igual a 3. Ou seja, a minha reta S, que passa pelo ponto A, 1, 1, ela pode ser apresentada com dois tipos de equações diferentes. Por quê? Porque ela tem dois tipos de coeficientes angulares. Tem o coeficiente angular M2 menos 1/3 e o coeficiente angular M2 igual a 3. Por quê? Porque é módulo. Eu tenho que igualar um positivo, tenho que igualar um negativo. Então, quando a reta passa pelo ponto A, 1, 1, e tem coeficiente angular menos 1/3, nós já estudamos e vimos que toda reta que tem passa por um único ponto e nós conhecemos o coeficiente angular dela, ela será representada, ela será diagnosticada, ela será trabalhada através da seguinte equação de reta. Y menos YP igual a M que multiplica X menos XP. Então, meu YP é meu XP. Isso aqui é o primeiro é o XP e o segundo é o YP. Eu tenho que Y menos 1 igual a M2, meu Mzinho, que é menos 1/3, igual a X menos XP, que é 1. Daqui eu tenho, tirando o MMC, 3Y menos 3 igual a menos X mais 1. 3y menos 3, meu menos x vem mais x, positivo, meu mais 1 vem menos 1. 3y mais x menos 3 menos 1 igual a menos 4. Então, minha equação geral da reta vai ser, colocando coisinha mais sóbria, né? Vou colocar embaixo bem aqui, então. Agora sim, eu posso colocar o marcador. Aqui eu trabalhei com o meu coeficiente angular é menos 1/3. Esse coeficientezinho aqui, ó. Tá? Agora, vou trabalhar com o segundo coeficiente angular. Ela passou por qual ponto? Pelo ponto 1. Tá aqui ele. Tá? Então, eu vou fazer o meu ponto A, 1, passando pelo coeficiente angular, 3. Então, tá aqui ele, passando pelo ponto A, 1. Olhemos para essa equação, y menos yp igual a m multiplica x menos xp. É ela que vai aparecer aqui, ó.
y menos yp, m que multiplica x menos xp. Meu xp é 1, meu yp é 1. Y menos 1 igual a 3 que multiplica x menos 1. 3 vezes x é 3x, 3 vezes menos 1 é menos 3. Y menos 1 é igual a 3x menos 3. Y menos 1 igual a 3x menos 3, vou fazer todo mundo para essa igualdade. O meu mais 3x vem menos 3x e o meu menos 3 vem mais 3. E aí, mais o que eu fiz aqui, tá? Eu só fiz a identidade da igualdade. Se eu tenho um y menos 1 igual a 3x menos 3, significa dizer que 3x menos 3 é igual a y menos 1. Aí eu vou pegar o meu y positivo, vou trazer o negativo, meu 1 negativo, trazer o positivo. 3x menos y, menos 3 permanece com o mesmo sinal, que está antes da igualdade, e antes da igualdade continua. Meu menos 1, que estava negativo, é positivo. 3x menos y, quanto é menos 3 mais 1? Menos 3 mais 1 igual a menos 2. Equação geral da minha reta. 3x menos y menos 2 igual a 0. Maravilha? Meus queridos, aqui termina a correção da atividade 1. Beijo do gordo e até a próxima aula. Valeuzão, tudo de bom para vocês. Tchau.